vamos, que hoje eu tô animado. Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Giovanni e eu serei o anfitrião de vocês nesse universo de tecnologia. O tema de hoje que a gente vai bater um papo é sobre PABX, mas em específico PABX em nuvem. O que é, de onde veio, do que sobrevive, do que se alimenta, para onde vai. Então, iniciando falando sobre o PABX, inicialmente, nas empresas, quando você precisava conversar com alguém de outro setor, ou alguém precisava ligar de um número externo para dentro do telefone da empresa, né, geralmente as empresas, até hoje algumas empresas têm, mas antigamente era mais comum ter um número de telefone, onde você ligava para esse número de telefone, e esse número de telefone caía lá, por exemplo, na recepção da empresa, e da recepção da empresa a pessoa transferia essa ligação para o time do comercial, ou para o time administrativo, para o time financeiro. Então, antigamente o PABX, ele era um PABX que era contratado para uso interno nas empresas, e esse uso interno nas empresas existiam os ramais ou extensões. A gente pode falar ramal ou extensão, como o pessoal preferir. Um é um nome mais comercial, outro é um nome mais técnico falando, né? Mas geralmente as pessoas elas tinham esses ramais, geralmente era um telefone físico, onde você tinha um telefonezinho na sua mesa e você precisava manter esse telefone na mesa e a pessoa podia fazer uma transferência para você, você podia transferir para uma outra pessoa. Então tinha esse processo do PABX convencional. Conforme o tempo foi passando, as tecnologias foram melhorando, criou-se o PABX em nuvem. O PABX em nuvem nada mais, nada menos do que uma solução de PABX, só que a diferença é que ele está nos servidores, ele está na nuvem, ele está na internet. E o que isso melhora, o que isso diferencia do PABX convencional? Antigamente você era obrigado a ter um telefone, um ramal ou uma extensão física na sua mesa. Com a vinda do PABX em nuvem, você pode configurar o seu ramal ou extensão no seu celular, por exemplo, né? Você pode fazer uma configuração aqui no seu celular, ou você pode fazer no seu computador, no seu tablet. E qual que é a facilidade, qual que é a parte bacana disso? É a mobilidade. Mobilidade em que ponto? Você pode ter um ramal e você pode estar na praia. Você pode estar na praia e você pode atender esse ramal. Você pode estar do outro lado do mundo e você pode atender esse ramal. Então, a questão de limitação geográfica, ela não existe mais. Né? Tem como fazer uma limitação geográfica com o PABX em nuvem? Tem, mas geralmente o PABX em nuvem, ele funciona como ele funciona através de internet, né? Que é através do protocolo VoIP, que é voz sobre IP, é voz através da internet. Você não tem essa limitação geográfica. Então, por exemplo, para quem trabalha de home office, na época da pandemia, isso aconteceu bastante, onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar de casa, né? Elas precisavam trabalhar de casa, e existiam os ramais virtuais, as extensões virtuais que eram disponibilizadas através do PABX em nuvem. Então, por exemplo, um cliente ele ligava para a empresa, na hora que ele ligasse para a empresa, no telefone lá principal, direcionava para o URA, né? A URA é aquela opção audível. Digite 1 para falar com o comercial, digite 2 para falar com o time do suporte, digite 3 para falar com o administrativo, e por aí vai. A partir do momento que você digita esse número, ele já vai transferir para um ramal do pessoal do financeiro, do suporte, do comercial, e essa pessoa pode estar na casa dela. Ela pode estar na praia, desde que tenha internet, ela pode estar do outro lado do mundo, desde que tenha internet. Então o PABX em nuvem ele veio para facilitar essa questão de utilizar voz através da internet e retira essa barreira, essa limitação geográfica, onde você pode utilizar o PABX em qualquer lugar. Então isso é bem bacana, é uma solução bem bacana que você pode adotar para sua empresa, você pode adotar para o seu negócio, e também uma série de automações que nós conseguimos fazer com esse PABX em nuvem. Um exemplo é a URA, onde você pode gravar um áudio digitando as opções, né, mostrando as opções disponíveis. Você pode criar grupos
filas, e dentro dessas filas você pode ter os ramais, e os ramais eles estarão lá prontos para atender no momento que direcionar para uma fila. Então você pode configurar a fila para tocar em todos os agentes, todos os ramais daquela fila, ou tocar num agente ou ramal em específico. Você pode configurar para, por exemplo, após o 15 segundos tocando num ramal ou tocando numa fila, ir para um áudio, e depois de um áudio falando que todos os atendentes estão ocupados no momento que você vai desligar a ligação. Dá para fazer de várias formas. Dá para você transferir também de um ramal, caso o ramal não atenda, para um número externo, um número fixo, um número de aparelho celular, um número móvel. Então, o PABX em nuvem ele traz essa gama de configurações e possibilidades que você pode arrumar, que você pode configurar essas informações através de uma central web. Geralmente o PABX em nuvem ele é um SaaS, uma solução de software como serviço, e você consegue fazer a configuração desse PABX em nuvem através de um navegador onde você acessa o PABX em nuvem e faz as devidas configurações. Então, antigamente, quando você tinha o PABX convencional, você precisava configurar, era uma caixa que era instalada, né? A caixa era o PABX que era instalada dentro da empresa, e você era obrigado a fazer as configurações através daquela caixa. Às vezes tinha interface, às vezes não tinha uma interface amigável através do computador para você poder acessar. Então, o PABX em nuvem ele trouxe muito essas facilidades. Então, se você conhece ou não conhece um pouco do PABX em nuvem, você tem interesse em conhecer, você tem interesse em adquirir um plano de PABX em nuvem, bate um papo aqui com a gente da Muse, vem conhecer o nosso PABX em nuvem. Nós temos planos customizáveis para o seu negócio, a gente consegue customizar a quantidade de ramais, a quantidade de agentes e a quantidade de minutos que vocês vão utilizar do PABX. Então, na parte do PABX, as ligações receptivas geralmente não são cobradas, e as ligações ativas, quando você faz uma ligação que sai do PABX para um cliente, essas ligações ativas elas são cobradas por minuto. Então, nós temos planos de minutagem e a venda de troncos. Tronco SIP. Tronco SIP é o tronco responsável por fazer e receber as ligações para dentro do PABX. Então, a gente consegue disponibilizar toda essa customização para vocês. Nós conseguimos disponibilizar os números. Aquele número, por exemplo, 30 30 40 40, nós chamamos de número fixo, ou DID, ou tronco SIP de entrada. Dependendo do modelo de negócio que é aplicado, tem um nome diferente, mas geralmente é esse DID. Esse DID é onde vai bater o telefone. Na hora que eu digitar, eu vou ligar para a empresa X, e eu ligo para a empresa X através do número 30 30 40 40. Esse número nós conseguimos disponibilizar, nós temos uma série de números em DDDs diferentes que a gente consegue disponibilizar aqui para vocês. Então é bem bacana essa solução de PABX em nuvem. Caso vocês tenham interesse em conhecer, entre em contato com a gente. E a gente consegue explicar melhor para vocês como é que funciona, fazer uma apresentação e mostrar a gama de possibilidades que o PABX em nuvem traz. Nós conseguimos gravar os áudios das ligações e gerar relatórios para vocês de quanto tempo cada ramal conversou, realizou ou recebeu ligações, quantos minutos ele ficou em cada chamada. Então tem uma gama de possibilidades que o PABX em nuvem consegue trazer para vocês, ok? Então, resumindo, o que é um PABX em nuvem? PABX em nuvem nada mais que uma caixinha, uma solução de telefonia em nuvem que funciona através da internet, onde lá dentro você consegue configurar o seu tronco principal e as suas extensões ou ramais, que você vai fazer uma transferência. Então, você vai ter um número principal, você vai ter a extensão 1001, a extensão 1002, ou ramal 1003, ramal 1004. Então essa é a solução bem bacana de PABX em nuvem. Muitas empresas ainda utilizam essa solução para fins comerciais, porque nem todo mundo gosta de ser atendido por WhatsApp ou alguma outra rede social ou algum canal digital. Muitas pessoas ainda têm essa parte onde convém ser atendido através de ligação, através de áudio. Então é interessante para algumas empresas adotarem essa solução, e também é bom para essa parte de auditoria, de você poder gravar os áudios, gravar as ligações receptivas e ativas dos seus ramais ou dos seus agentes, ok? Para mais dúvidas, se você tiver alguma dúvida referente a PABX em nuvem ou sobre algum outro tema, manda uma mensagem aqui pra gente. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar as nossas informações de contato. Então, contato de e-mail, WhatsApp e telefone também, a gente pode recepcionar vocês aqui.
ok? Nós utilizamos PBX em nuvem, é uma solução bem bacana, e a gente pode fazer uma apresentação bem legal e customizar o PBX em nuvem de acordo com a sua necessidade, de acordo com os minutos que você fala, de acordo com a quantidade de ramais que você precisa. Então é uma solução que vale sim a pena conhecer, ok? Então, para mais dúvidas, por favor, entre em contato com a gente. É isso sobre PBX em nuvem, estamos à disposição para maiores dúvidas e até mais!